Olá, que alegria ter você novamente conosco para rezar juntos a novena em honra a Jesus Cristo, bom pastor. Por que nós escolhemos fazer essa novena em honra a Cristo Pastor? Porque é o carisma da congregação das Irmãs de Cristo Pastor. E nós temos o costume, já há muitos anos, de fazer a novena com as comunidades. E agora nós estamos tendo essa oportunidade também de oferecer um livreto, né? Para que você possa estar acompanhando conosco a novena em honra a Jesus, bom pastor. E você pode adquirir esse livro nas edições paulinas, mais próxima da sua casa, ou então você que é da região de Umuarama, do estado da Amazonas, onde temos as irmãs, e Rondônia, Tapejara, você pode adquirir a sua novena com as irmãs de Cristo Pastor e fazer nesse período conosco, mas não somente agora, como também durante o ano, qualquer momento, qualquer ocasião que você quiser rezar em honra a Cristo Pastor e rezar pelas irmãs de Cristo Pastor, você pode estar fazendo a sua novena. Também, claro, você que pertence a uma paróquia, né, que tem como padroeiro Jesus, bom pastor, é uma oportunidade muito boa de fazer essa novena com os paroquianos e rezar a Jesus pela sua paróquia, pelo seu pároco e por toda a igreja. Para nós iniciarmos a nossa novena, novamente aqui com vocês, eu, irmã Solange, irmã Fátima, irmã Maria Vieira, nós vamos dar início através de um canto para a gente entrar aí nessa dinâmica de oração e de reflexão. Acompanhem conosco. Isso, o Senhor está junto de nós, Ele é o pastor que nos conduz, que nos orienta, que nos leva a boas e belas pastagens. Queremos lembrar que hoje é o quarto dia da nossa novena. Você que já acompanhou o primeiro dia, a novena teve como tema Chamados à Vida Plena. No segundo dia, escolhidos e consagrados a Deus. E o terceiro dia, chamados e congregados por amor. E hoje nós temos como tema a vocação à santidade. Todos nós somos chamados à santidade e a novena de hoje vai ser uma oportunidade de nos colocar na dinâmica da reflexão sobre a santidade. Sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Vamos rezar então? Deus, fonte e origem de nossa vida e missão, concede-nos a graça de estarmos reunidos para rezar como comunidade dos discípulos do Senhor, a novena em honra a Cristo Pastor. Iniciemos como comunidade, como igreja, em nome da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela graça batismal, tornamo-nos filhos e filhas de Deus. Como irmãos e irmãs em Cristo, somos chamados a manifestar o amor de Cristo Pastor
que foi derramado em nossos corações pela unção do Espírito Santo. Cristo Cristo pastor, pastor, refúgio das ovelhas. Só estaremos seguros quando passarmos pela tua porta, ao som da tua voz e ao toque do teu cajado. Cristo pastor, guia-nos na direção correta para alcançarmos o caminho da salvação e da vida plena. Ao te seguir, encontraremos, embora não isentos de cruzes do dia a dia, o conforto e a alegria e a segurança que tanto necessitamos. Cristo pastor, sabemos que podemos contar contigo, pois só tu és o caminho, a verdade e a vida. Sustenta-nos com teu cajado para atravessarmos com segurança os obstáculos. Amparados por ti, alcançaremos a plenitude da vida. Jesus Cristo, bom pastor, tu mesmo dissestes que dá a vida por suas ovelhas. Se for da tua divina vontade, tu que és o grande intercessor junto ao Pai, atende os nossos pedidos, concedendo-nos a graça que tanto almejamos. E é essa graça que nós queremos pedir ao Senhor. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, traga nesse momento diante de Deus as intenções pelas quais você está fazendo essa novena. E se você está hoje iniciando pela primeira vez, não importa, o coração de Deus é misericordioso, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Você pode retomar depois, evidentemente, os outros dias, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo, é agora, o Kairós de Deus. Então, nesse momento, coloque-se na presença do Senhor e reze. Traga para esta oração, para esse momento, as suas intenções. O que você precisa? Qual é o seu desejo? O que você quer pedir para o Senhor? Peça a Ele. Ele está atento para te ouvir. Peça a Jesus para que te guie, para te conduza, para que te dê discernimento, para que te dê a graça de viver a santidade. Peça essa mesma graça, a graça da santidade, para todos os seus filhos, para todos os batizados, para toda a igreja, para os consagrados, para as consagradas, para o novo Papa que será escolhido, que a gente possa, todos nós, como filhos amados de Deus, vivermos a santidade. Pedir também a Deus nessa novena de um modo muito especial por você que está nos acompanhando, pelas intenções que você traz no seu coração, pelos doentes, pelos enfermos, tantas pessoas que padecem, tantas pessoas que pedem as nossas orações, pessoas que estão acamadas, pessoas que estão cuidando de enfermos. Coloque diante do Senhor essas pessoas que vivem esse momento de sofrimento. Você também que traz o sofrimento do seu coração. Quem de nós não temos angústias? Quem de nós não temos situações que precisamos de luz, né, de discernimento? Então peça ao Senhor para que te conduza, para que te oriente, para que te leve às boas e belas pastagens. Oremos. Ó Deus Pai, Pastor eterno, por meio de Jesus Cristo, o Cristo Pastor, aproximaste-vos de todos os homens e mulheres e revelastes o vosso amor eterno. Atendei às nossas orações, para a glória de Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, agora nós iremos rezar a palavra de Deus. Você que tem o texto em mãos, né, e já preparou aí a Bíblia para acompanhar conosco este momento, é o texto da carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 5, 13 a 22. Vamos ouvir com atenção o que a palavra de Deus tem a nos dizer hoje. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia.
ressuscitando a Jesus Cristo dos mortos. Ele nos fez renascer para uma esperança viva, para uma herança que não corrompe, não se mancha e não se murcha. Essa herança está reservada no céu para vocês, que graças à fé estão guardados pela força de Deus para a salvação que está prestes a revelar-se no final dos tempos. Por isso, estejam de espírito pronto para agir. Sejam sóbrios e ponham toda a esperança na graça que será trazida a vocês quando Jesus Cristo se manifestar. Como filhos obedientes, não devem mais viver como antes, quando ainda éramos ignorantes e se deixavam guiar pelas paixões. Pelo contrário, assim como é santo o Deus que os chamou, também vocês se tornem santo em todo o comportamento, porque a Escritura diz: sejam santos, porque eu sou santo. Vocês chamam Pai aquele que não faz distinção entre as pessoas, mas que julga cada um segundo as próprias obras. Portanto, comportem-se com temor durante esse tempo em que se acham fora da pátria, pois vocês sabem que não foi com coisas perecíveis, isto é, com prata nem ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Ele era conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado no fim dos tempos por causa de vocês. Por meio dele é que vocês acreditam em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Obedientes à verdade, vocês se purificaram, a fim de praticar um amor fraterno sem hipocrisia, com ardor e de coração sincero. Amem-se uns aos outros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que bonito, que palavra linda. Cada dia o Senhor está nos presenteando nessa novena com uma palavra tão linda, com uma palavra tão forte. E hoje a palavra nos convida à santidade, ao chamado de Deus. Deus que é santo, nos convida a sermos santos também, porque Ele é santo. E a santidade é vivida no amor, na fidelidade à palavra de Deus, no testemunho, no amor fraterno, na comunhão, na solidariedade, no cuidado uns com os outros. Então, quanto mais próximos de Deus, o Criador, voltando novamente ao tema do primeiro dia da nossa novena, criados, né, por Deus, por amor, esse Deus que nos ama, esse Deus que nos chama, ele colocou em nós esse potencial, essa capacidade. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus, e Deus é santo. Então, se Deus é santo, nós também somos chamados a sermos santos. E eu quero lembrar aqui a frase de uma irmã que dizia para nós, a irmã Fátima, a irmã Maria Vieira se lembra muito bem, a Holanda, ela costumava dizer que ser santo é normal, né? É normal de todo mundo, porque é uma vocação do batismo. Então, isso é o normal. Por quê? Porque foi colocado por Deus no ato da criação, nós temos essa potencialidade, essa capacidade de sermos santos, nós herdamos isso de Deus. Então, o normal é ser santo. Então, vamos pedir nessa novena, mais uma vez, essa graça da gente viver e testemunhar a santidade através das nossas palavras e do nosso testemunho. E você que está nos acompanhando aí, pode, né, parar o vídeo nesse momento, retomar o texto bíblico, assinalar o texto bíblico,
falar em comunidade, em família. Qual é o versículo que mais chamou a sua atenção? Você pode estar destacando esse versículo, comentando esse versículo. Você pode relacionar o texto também com outras passagens, conforme a nossa novena traz as sugestões, alguns outros textos você poderá estar usando e destacando, relacionando esse texto com outro texto. Nós vamos dar sequência já no quarto passo, que é o meditando a palavra de Deus. No caso, como leitura orante, seria o segundo passo, mas como ponto da nossa novena, já é o quarto ponto, que é o meditando a palavra de Deus. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, em sua infinita misericórdia, em Jesus Cristo, fez-nos nascer para uma esperança viva, para uma herança que não se desfaz, pois está alicerçada em Cristo. Nele, a esperança é renovada pelo testemunho da santidade da vida, progressivamente moldada nos padrões do reino, em resposta ao amor de Deus, que em sua santidade nos chama à santidade. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Não quer que ninguém se perca. Deus é amor, é bondade. Ele não tem preconceitos. Chama a todos. Porém, uma vez que se conhece o Evangelho, julga a cada um conforme as suas obras. Deus chama a todos e dá oportunidade para viverem segundo a fé, sem apegos às obras fúteis da carne. Pois Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, com o seu precioso sangue, resgatou-nos da escravidão do pecado. O Deus que chama a vida, chama a santidade. O chamado à santidade é vivido pela vocação batismal. Como filhos e filhas de Deus, somos chamados ao seguimento de Jesus Cristo. Para se tornar discípulo de Jesus Cristo, é preciso seguir atrás do Mestre. Quem encontrou Jesus faz progresso na busca pela santidade, a fim de permanecer com Ele. Seguir Jesus hoje implica viver na renúncia e no combate espiritual. Não há santidade sem renúncia e combate espiritual. O progresso espiritual implica a ascese e a mortificação, que conduzem gradualmente a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. Aquele que sabe nunca mais para ir de princípio em princípio, por princípios que não têm fim. Aquele que sabe nunca mais deixa de desejar aquilo que conhece. Os cristãos são chamados a buscar diariamente o progresso da fé, vivendo e testemunhando o amor. Praticar um amor fraterno sem fingimento. Amai-vos, pois, uns aos outros de coração e com ardor. Pois Jesus, o bom pastor, já nos deu o exemplo, amando até o extremo de dar a vida, como um cordeiro imolado pelos seus. É preciso conhecer Jesus intimamente para amá-lo mais e permanecer com ele. Só quem permanece com Jesus produz os frutos da santidade na vida cotidiana. Pois nossa vida deve ser vivida como uma passagem. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Que lindo, né? Que palavra provocativa, quantas reflexões. Você que tem o texto aí, você pode perceber que essa meditação ela é fundamentada
em versículos bíblicos, então você pode até fazer um estudo, aprofundando essa temática. Que palavra bonita, como o Senhor nos provoca a viver a santidade. Aquele que permanece em mim dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Então agora nós convidamos você para parar um pouquinho o que você está fazendo, se você está nos acompanhando aí com algumas outras atividades, para um pouquinho e vamos rezar. Vamos falar com o Senhor. É o terceiro passo da leitura orante. É o momento que a gente escuta a palavra, a gente medita a palavra e a palavra nos interpela. Temos algo a dizer para o Senhor. E hoje, de um modo muito especial, nós queremos rezar pelas necessidades especiais, por exemplo, a questão do testemunho, né? Pedir a Deus por essa intenção, para que a gente possa viver e testemunhar a santidade no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, naquilo que a gente está fazendo, na vocação que o Senhor nos confiou. Você que é mãe, você que é esposa, você que é pai, né? Você no seu trabalho, como profissional, como consagrada, nós como religiosas, como consagradas, né? Você que está nos acompanhando, a cada um o Senhor pede para viver a santidade. Então vamos pedir essa graça especial para que a gente possa cada dia viver e testemunhar a santidade. Reze também aí com a sua família, com a sua comunidade, traga as intenções da comunidade, alguma prece, você conhece alguém doente, né? Pode estar parando e estar rezando. Nós aqui também colocamos diante de Jesus toda essa realidade que envolve você, sua família, que nos envolve, as pessoas das diversas paróquias que estão nos acompanhando. Nós temos pessoas do Paraná, do Rio de Janeiro, de Rondônia, da Amazonas, que estão nos acompanhando nesse momento. Então, nessa diversidade aí, e outras regiões, a família da irmã Fátima está assiduamente acompanhando a gente, né, irmã Fátima? Então, lá no Mato Grosso, então nós também queremos trazer essa realidade, essas pessoas que estão nos acompanhando, que estão rezando conosco. Londrina, Minas Gerais, Curitiba, tem pessoas nos acompanhando e nós queremos rezar por vocês nesse momento. Por cada família que nos acompanha, pela intenção que cada um traz do seu coração, e, sobretudo pedindo a graça do testemunho da santidade a cada um de nós, rezemos. Cristo, pastor, atende-nos. Pedir ao Senhor que a palavra de Deus nos desafia à vivência da fraternidade, que essa vivência fraterna aconteça em nossas famílias, aconteça em nossos corações, onde quer que nós atuemos, que a fraternidade seja o sinal de esperança e de um testemunho de santidade. Rezemos. Cristo, pastor, atende-nos. O tema de hoje sobre a santidade, a princípio, causa um certo impacto, porque nós sempre achamos que santos são pessoas muito distantes de nós, aqueles que estão nos altares das nossas igrejas. Mas não, todos nós podemos viver a santidade nas coisas mais simples do dia a dia, para que o Senhor conceda em cada instante da nossa vida a graça de vivermos a santidade no cotidiano. Rezemos. Cristo, pastor, atende-nos. Também nós queremos rezar pela saúde de Dom José, o nosso pai fundador, que se encontra no momento com algumas debilidades também próprias da idade e algumas outras situações, né, de saúde. Então, rezar por ele, para que o Senhor conceda a ele a graça da saúde, da recuperação, se assim for da vontade do Senhor, para que ele continue servindo a igreja. Rezemos. Cristo, Cristo, pastor, pastor, atende-nos. atende-nos. Vivendo a palavra de Deus. Deixemos que essa palavra nos interpele e nós podemos refletir o que essa palavra provocou em você. Nós temos algumas perguntas que podem nos auxiliar, mas você pode ter outras provocações, né? Porque, como já dissemos na novena anterior, o Espírito Santo é muito dinâmico.
Então, ele fala a cada um de nós, ele tem uma interpelação pessoal a cada um. Então, o que que essa palavra te provocou? Qual é o compromisso que você vai fazer a partir do encerramento dessa novena? O que que significa viver na esperança e na santidade? Quais são os frutos da santidade? O que significa viver como migrantes? Nós vivemos aqui nesse mundo como uma passagem. E Jesus, de acordo com o livro dos Atos dos Apóstolos, Pedro diz que Jesus passou a vida fazendo bem. E nós somos migrantes. Nós estamos aqui de passagem. Nós tivemos recentemente o falecimento do Papa Francisco, e o que mais chamou a nossa atenção, pelo menos a minha, é o relato, são os relatos, os testemunhos, as pessoas narrando as experiências que tiveram com o Francisco, o testemunho, o ensinamento dele, a proximidade dele. Podemos dizer que Francisco também deixou uma marca muito positiva de alguém que passou a vida fazendo bem. Assim como Jesus passou a vida fazendo bem, nós, como migrantes, também temos essa missão. Então, o que que significa para você passar a vida fazendo bem? O que significa para você viver nesse mundo, sabendo que aqui é uma passagem? Provoque-se durante o dia, né? Deixa-se interpelar por alguns questionamentos que a palavra de Deus possa fazer para você. Você pode até partilhar com as pessoas que estão aí na sua casa, com as pessoas que acompanham com você essa novena, ou mesmo com as pessoas que você convive. Você pode compartilhar as interpelações que a palavra de Deus fez para você. E aí nós sugerimos também que hoje você coloque aí em destaque dentre tantos versículos lindos que nós rezamos, um versículo que mais te marcou. Coloque aí no destaque para que a sua família possa também compartilhar essa experiência juntamente com você. E assim nós estamos chegando mais uma vez ao final da nossa novena. E chegando ao final, nós queremos render graças a Cristo Pastor, aquele que é a fonte da nossa vida e missão. Cristo Pastor, bom e amável, rendemos graças por nos conduzirdes ao caminho da vida e às belas e boas pastagens. Obrigado por estar conosco, socorrendo-nos em nossas fraquezas e por ser o grande intercessor, acolhendo nossas súplicas. Cristo Pastor, agradecemos-te pelo cuidado hospitaleiro e pastoral. Rogamos-te a proteção e os cuidados divinos para que possamos caminhar na tua presença e sempre entrar e sair pela porta da salvação. Jesus Cristo, bom pastor, obrigado pelo dia de hoje, pelas graças alcançadas e pelas futuras graças que em tua misericórdia receberemos por meio desta novena. Rendemos-te graças também pelas irmãs de Cristo Pastor e rogamos-te para que o Senhor suscite vocações para esta congregação e para a igreja. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e agora e sempre. Amém. Amém. Roguemos a intercessão de Nossa Senhora Pastora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Pastora, Rogai por nós. estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para Para sempre seja sempre louvado. seja louvado. Que bom que você participou conosco e nós encerramos assim o quarto dia da nossa novena. Esperamos encontrar você novamente para rezar conosco o quinto dia, que será publicado no próximo dia, para que você nos acompanhe. Então, desde já, fique conosco, reze, divulgue a nossa novena, participe conosco. E de um modo muito especial, reze pelas vocações e pelas vocações das irmãs de Cristo Pastor. Que Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima novena.